Então a gente vai retomar a nossa conversa anterior e eu gostaria que as pessoas, por favor, voltassem para os seus lugares e, se for possível, dizer para a turma que está lá fora que já está começando. Nós gostaríamos de fazer como temos feito durante a semana, que cada grupo, então, reporta-se aos faladores aqui da mesa. E a gente, então, faz esse último momento dessa manhã. Vamos começar, então, pelo grupo número 1. O nosso grupo conversou um pouco sobre as perguntas, nem sempre foram perguntas também, mas sobre a questão inicial do Vitor, né? Qual a nossa reação sobre as diferentes leituras que ele fez, né? Nós ficamos discutindo e conversando um pouquinho a questão de que a poesia ou a arte não necessita de uma mediação litúrgica. A gente conversou e, na verdade, não entendeu direito também e colocou, na verdade, a liturgia precisa da mediação da arte, né? Não sei se, de repente, explicar um pouquinho isso ali, né? Lembramos também, hoje de manhã, da celebração matutina que tinha hoje de manhã, onde vimos a questão da arte ali sendo colocada, né? E ela poderia, de repente, significar arte pela arte, simplesmente não significar nada, né, pelo que nós vimos, mas por outro lado a gente poderia também ver algo a mais, algo além nisso tudo, né, e entendemos aquilo como o corpo de Cristo e as suas 5 chagas hoje de manhã lá, né, sobre o qual nós celebramos as 5 cruzes colocadas no altar, né. Talvez a gente também deveria perguntar sobre que tipo de arte é que nós queremos, né, na liturgia. E a gente comentou também a questão da cidade. De repente, quando estava tudo colocado, ali era muito bonito ver aquela arte toda ali, né? Mas quando o povo invadiu esse espaço todo ali, a gente sentiu congestionamento também. Talvez a cidade seja até muito bonita sem as pessoas, mas o problema são as pessoas, né? A segunda questão é sobre as implicações pastorais aí do seminário, né, que trouxe. E falamos a questão da cruz aí também, como experimentar a beleza da cruz, né? E a gente falou que não podíamos falar só de morte, né? E a gente que não pode, quer dizer, lembrar ou falar só de morte, mas que precisamos também lembrar da ressurreição, por exemplo, que os ortodoxos nos lembram disso, né? Que não podemos falar só da morte sem falar da ressurreição. E lembrávamos que Filipenses também é um hino de alegria, né? E aí entra também a pergunta, como agora perder com alegria? Na verdade é a pergunta que se faz, né? Como conjugar isto, né? Quer dizer, a cruz e a alegria, quer dizer, toda perda, nem toda perda também é alegria, quer dizer, tem a dor pela injustiça, né? Vida também como resultado de derrota, né? Que essa questão se colocou para nós, de como abrir mão, né, de coisas em favor da vida. E a gente até comentou o caso da Rita aqui também, né? O que significa para ela, o que ela teve de abrir mão para poder fazer o que faz hoje em dia, né? E comentamos também o filme A Última Tentação de Cristo, né? Lembrando um pouco aquilo que acontece no Cristo lá na cruz, né? Que de repente desce da cruz e tem família, né? A questão da cristologia, e andamos discutindo um pouquinho, né? Quanto à questão da liturgia com o povo, para o povo, também ficamos divagando um tempo aí, né? Talvez ajude, não sei, ou atrapalha. Fizemos mais perguntas também, né? A gente achou que o importante é também saber o porquê a gente faz determinadas coisas. Não é simplesmente não fazer pelo simples fato do fazer, né? Por exemplo, por que celebração pela manhã? Por que celebração à noite? Por que celebração ao meio-dia, né?
Quer dizer, a gente acha importante a gente saber o porquê, e ficamos muitas vezes na forma, trocando formas por formas, e não discutimos a essência das coisas, né? Quer dizer, por que celebração debaixo da árvore, por que na rua, por que de manhã, por que ao meio-dia, né? Achamos que aí está uma questão do crítico do dia, né? E muitas vezes a gente também poderia dizer, a resposta às muitas perguntas que a gente tem, muitas vezes está na própria pergunta em si, né? Quer dizer, na própria pergunta podemos encontrar pistas também para a resposta, né? Sobre a questão da essência das celebrações, a gente colocou que na verdade a essência que a gente quer é que o Cristo ressurreto apareça, né? O Cristo ressuscitado esteja presente, né? A forma que eu uso agora para isso é relativa também, né? Mais ou menos isso, né? O grupo 2? A gente faz comentário, todos eles comentem, daí vocês... Grupo 2. Grupo 3. O nosso grupo tem o privilégio de contar com a presença dos nossos irmãos da Coreia, e hoje nós ocupamos nosso espaço de grupo trabalhando questões que esses irmãos compartilharam com a gente, e nós conversamos sobre cyberespaço, sobre internet. E trabalhamos em duas perspectivas. Primeiro, nisso de andar para trás, e aí a realidade está colocada, mas hoje a gente entra cada vez mais que tem um mundo virtual às costas, e que compõe a realidade também. E aí duas questões nós tentamos organizar de duas maneiras, né? Como estar no mundo das novas tecnologias. Nós reconhecemos que todo o comprometimento da nossa teologia, da nossa pastoral, de não estarmos preparados e preparadas para pensar isso, mas cada vez mais as novas gerações vão estar comprometidas afetivamente e intelectualmente e relacionalmente com a questão das novas tecnologias. Então fica um pouco essa pergunta. E a outra questão é que no cyberspace é quase um pouco uma pergunta, uma afirmação. É uma outra religião, ocupa o espaço da religião, tem suas liturgias, cria seus espaços sagrados. Então, como é que a gente trabalha ou pensa o cyberspace também como um espaço que produz sua própria liturgia? Até que ponto as nossas teologias, nossas reflexões elas vão entrar por aí também? Alguém disse que é a derrota do paradigma moderno do cristianismo. Então, um pouco nós queríamos conversar sobre isso, consciente que as novas tecnologias geram exclusão, né? E talvez aí ficou a marca do grupo na discussão da experiência que vem da Coreia, onde essa questão das novas tecnologias parece ser um caminho sem volta. E para nós aqui, que muitas das nossas comunidades ainda, a energia elétrica continua sendo a nova tecnologia que nós brigamos e ansiamos pelo acesso. E a consciência que a gente tem de que essas novas tecnologias estão gerando cada vez mais exclusão e exclusão e exclusão. Então foram as nossas reflexões, não todas, mas um pouco para dizer para o grupo grande. O grupo 4. Nós estivemos pensando, Terry, sobre a sua fala, e uma pergunta que ficou no ar foi, nessa definição do nós,
mesmo ampliado, isso deve ter o cuidado de não querer fazer deles o que nós somos, para fazê-los, então, parte do nós. Implica, no final das contas, da igreja e da cidade, implica em mudança de ambos os lados, não é isso? E esse andar para trás, ficamos na expectativa do momento em que o Terry ia parar de andar para trás, ia se virar e começar a andar para frente, ou pelo menos de vez em quando olhar para frente, para o lado, para cima, para baixo. Então, tem esse momento também que a liturgia vai olhar para frente? Acho que é uma coisa para a gente continuar pensando também. Gastamos algum tempo compartilhando as experiências pastorais da Suécia, do Quênia, do Brasil, Ipanema, do Brasil Sul, Rio Grande do Sul, e nessa busca de encontrar um ponto de equilíbrio ou uma convivência mais adequada entre as várias tensões que existem entre o segmento do novo e do tradicional nas nossas próprias comunidades. E num tempo em que se fala da inserção no novo ou do novo se inserir em nós, também levar em conta aquilo que faz parte da tradição e da expectativa do povo. A nossa opção lá é fazer liturgia com o povo. Não sabemos muito bem como é que faz isso e estamos nessa caminhada tentando, e esse foi o momento então dessa troca de experiências. Foi também destacado na fala do Rolf que foi importante que tivesse esse momento pela manhã, onde se falasse então dessas relações sociais que também têm matrizes econômicas e também envolvem relações de poder. Também há, então, na cidade, várias experiências socioeconômicas que são simultâneas e que isso precisa ser percebido, vivido, relacionado com a liturgia, sob pena de que nossa reflexão não encontre eco na nossa prática pastoral. Que bom que eu pego o microfone aqui na frente, assim, porque a gente estava sempre de costa, né, para as pessoas, e as colocações que a gente faz às vezes, acho que é interessante, né, que a gente, mesmo que vocês não podem responder, né, agora, ou não podem contribuir, a gente possa fazer também para o grupo todo. E nessa conversa que a gente teve lá em cima, a gente estava tentando descobrir, assim, durante o seminário até o momento, coisas que para nós vão dando algumas marcas já. Então, alguém disse, por exemplo, que alguns parâmetros parece ter ficado claro nessa questão da liturgia experimental, né, que o Vitor dizia. Em todos os ensaios, nos encontros, principalmente nas celebrações que a gente fez, que foram feitas aqui e a gente participou, a gente descobriu uma liturgia não invasiva, uma liturgia mais acolhedora, um olhar para a realidade, mesmo quando a gente às vezes não consegue, né, não conseguiu fazer completamente, uma questão de enculturação, questões sociais, essas coisas. Então a gente percebe que a partir daqui fica cada vez mais forte nas nossas liturgias, ou devem ficar cada vez mais fortes. E aí, nesse sentido, eu queria até fazer uma provocação assim naquilo que o Vitor deixou suspense, né, e algumas coisas no finzinho da palestra, da colocação dele. Ele falou a respeito do manual, e é sempre uma questão para mim complicada, né? Eu não venho de uma liturgia manualística, né? Não sei se a gente faz isso, eu não estou muito acostumado a trabalhar com manual. E aí eu pergunto se nosso encontro, né, assim como a missa urbana, a gente
não saímos daqui também com bastante manuais, né? De repente, eu estou tentando colher todos os papéis que eu recebi aqui, porque esses são os meus manuais. Quer dizer, onde está o problema do manual, né? Eu não sou de nenhuma maneira defensor do manual, mas está no registro que a gente faz da liturgia, ou no uso, né, que a gente faz desses registros, né? Alguém no grupo disse assim, que veio para o encontro pensando, puxa, eu vou aprender lá um monte de maneira, né, de fazer liturgia. Mais uma vez, né, na nossa busca pelo manual, né? Então, quem sabe tu ajuda um pouco a gente, Vitor, nesse sentido. Em relação a questões pastorais, também outro desafio que fica para a gente, né, na pergunta do Rolf, descobrir formas de superar a visão negativa da cidade. Ontem a gente falou assim rápido na nossa colocação, que foi uma menina do grupo, né, a Helena, que falou para a gente no grupo, que o nosso paraíso está sempre em outro lugar, né? O nosso Éden nunca é aonde a gente está. A gente quer retomar isso, né? Está sempre em outro lugar e a gente percebe isso. E quem sabe a gente até reforça aqui, né? Quando a gente se apresenta, a gente até às vezes disso, né? Eu sou de São Paulo, mas estou, né, em Santa Maria, né? Ou a gente fala, estou ali, mas sou de outro lugar, né? Então a gente está sempre indo para outro lugar, ouvindo de outro lugar. Essa é uma realidade brasileira forte. E a gente acha então que uma coisa importante na questão litúrgica é o despertar da cidadania, né? A gente está numa cidade, às vezes, alguém deu um exemplo, por exemplo, lá de gente que vai para estudar em São Paulo, sabe que vai ficar 12 anos ali. E nem troca, né, de título eleitoral, às vezes as pessoas não fazem, porque elas vão voltar para a sua cidade para, de repente, votar ali. Então, como é que a gente supera isso na questão da cidade, mesmo nos grandes centros, onde a gente parece que nunca é dali, né? A gente parece sempre um peixe fora d'água. Isso a gente queria deixar assim com uma provocação, né, para tu. O grupo 6. O grupo 7. Nas dinâmicas de grupos que nós fizemos em todos esses dias, nós temos trazido a reflexão, diante de todos os painelistas aqui presentes, a história dos 5 cegos que queriam conhecer como era um elefante. Um chegou no seu corpo, encostou e disse: pô, é uma parede. Aí o outro, na sua presa, disse: uma espada. E aí o outro, na tromba, uma cobra. Aí o outro agarrou a pata do elefante, não uma árvore. E o outro agarrou o rabo e disse: uma corda. Perderam o sentido do todo. Ela é paulista, ela disse corda. Lá do interior. Hoje o Vitor trouxe a expressão que, na preocupação de todos, a tentativa de reconstruir o todo. Falou de alguma parte do elefante, falta tarde reconstruir para que nós tenhamos todo. O Rolf nos torna sensíveis a partir do momento em que ele, letras maiúsculas, se faz Deus. Na palavra do término, o elefante desapareceu quando ele jogou tudo no chão. Mas deu-nos a possibilidade de criatividade, aonde o elefante terá caras de tigre, de formiga, de pássaros. E num segundo momento vivermos com medo, por perdermos o referencial elefante. No processo da leitura da cidade, o importante
é tirarmos o elefante do circo, do zoológico, e colocá-los nas praças, condomínios, favelas, avenidas, becos, e por que não na igreja? Grupo 8. Bem, não tivemos então a participação do grupo 2, do grupo 6, nem do grupo 8. Então, eu acho que seria legal se alguém de vocês comentasse rapidamente quais foram as suas conversas no grupo. Pode ser? I can only remember a few stories we told each other in group 2 and some points. Maybe you help me if I forget something very essential. I read in the internet of the YCC that there is a decade of peace to the city. And I also read that Rio is one of the cities who is taking part in this process. And I would like, referring to what Victor said, that liturgy has a mediating function. I would like to ask the people from Rio and you, Luz Marina, maybe you could tell us something, what you plan if the process has started, where you aim to, the problems you face. And I heard from you that non-governmental organizations are also involved. It seems to me a very effective way, or I don't know. I would be very interested in that process, and I would also be very interested to hear how you are going on, and maybe it is good to use the internet of the YCC if you keep us on the run what you do, so we can or I could, or whoever wants to, could follow you how you deal with the city. Or that was one point. The other point, we began to tell each other stories. Ute told about liturgies. We had difficulties with the systematization and putting in words, which is a problem because we need art, we need symbols, we need musics to have several dimensions of the spirit at the meantime, and it is an art to provoke experience of the spirit. Okay, what else? I think this is... Thank you. Alguém do grupo 6? 8. Grupo 8 centrou a sua atenção na questão de como se relaciona o pastor com os membros na elaboração de liturgia. Isso só um aspecto da nossa conversa, mas um aspecto que a gente podia então ressaltar seria esse. O pastor não pode ser o único referencial na elaboração da liturgia. Se deram vários exemplos. Na aula o professor foi bom, se não inibiu as iniciativas dos alunos, né?
o povo pisa a praça, demarca os trilhos e o engenheiro, o arquiteto apenas depois confirma. A pergunta seria, os pastores se entendem como aqueles que preservam a centralidade da ligação do fio do microfone que o Terry usava? Como é que fica isso aí? Qual é a tarefa? Como se relaciona a amplitude do nós que ele pleiteia com o centro? A distância é proporcional à dissipação aí do centro, ele se dilui ou ele se esvai? É uma pergunta que eu teria. O grupo 6. Tem alguém do grupo 6? Se não, a gente vai então retornar a palavra aqui para os nossos painelistas. Rapidamente, nós não temos mais muito tempo. Quanto ao grupo número 1, sobre a questão da liturgia e da arte, essa questão da relação entre o que é uma mediação e não é uma mediação é bastante complexa. O que eu quis dizer simplesmente a liturgia como uma mediadora tem a ver com o fato de que, independente do uso que se faz da arte, a arte é um fim em si mesma. Pode existir arte sem liturgia, ponto. Não pode existir liturgia sem arte. Isso apenas que eu queria dizer com isso. Então, a arte é mais ampla e ela não existe sem a liturgia, quer dizer, a liturgia não existe sem a arte, que lhe é mais ampla e é um pressuposto da própria liturgia. Esse é o ponto que eu estava querendo fazer. A arte por si própria não é religiosa, a não ser que a gente tenha um entendimento do século XVIII de religião como uma coisa que é natural ao ser humano por si próprio, formação da sua própria natureza interior. Eu acho que essa tese está completamente superada. A religião só existe em estados positivos, a religião só existe como cristianismo, só existe como budismo, só existe como shintoísmo, só existe como judaísmo, só existe como islã e assim por diante. Então nesse sentido, a arte não é em si religiosa, mas também se manifesta e é mediada pelas expressões religiosas de tradições religiosas particulares e sempre particulares. Deixa eu só fazer um pequeno comentário e uma referência para vocês. Já está aqui no Brasil o filme, eu não sei o título em inglês, filme Matrix. Vocês conhecem? Ouviram falar? Sim. Eu só gostaria de chamar a atenção a esse filme porque ele lida com a questão que o grupo 3 levantou. A questão da realidade virtual, do espaço cyber, né? E tem uma autora, uma crítica literária britânica que uma vez disse assim: se a gente pergunta onde é que foi acabar Deus nessa modernidade, a gente tinha que começar pela pergunta: o que aconteceu com os contos de fada? E eu acho que, em continuação à observação dela, Brigitte Borfi é o nome dela, em complementação ao pensamento dela, eu ia dizer: aquilo que aconteceu com os contos de fadas está agora alojado dentro da realidade virtual. E o filme Matrix é realmente uma história pós-moderna, se quiserem, de Jesus de Nazaré, onde toda a questão é a tentativa de escapar dessa matriz, desse Matrix, que é a realidade
que é uma realidade virtual que toma características demoníacas e toda a montagem do filme com seus personagens, com as suas personagens, é uma tentativa de elaboração teológica desse tema, de qual é a possibilidade que nós temos até mesmo de escapar da realidade virtual que já nos domina totalmente e a gente nem se dá conta disso. Nós somos ciborgues, já como já foi dito e escrito muitas vezes. Nós já estamos enliados na malha da realidade virtual quando começamos. Este é o pecado original na versão do Matrix, que tem os seus personagens principais com o nome de Shaper, fundador, Neon, que é o que faz o papel do mediador de Jesus Cristo, e daí uma mulher como a terceira personagem, e o nome dela, claro, Trinity, né? Trindade. Recomendo a vocês porque eu acho que é um comentário e uma parábola sobre a situação da religião no contexto da realidade virtual. Um outro pequeno comentário que eu gostaria de fazer para vocês sobre a questão do andar para trás. Eu acho que a imagem realmente foi muito marcante, mas eu queria resgatar a intenção daquilo que causou essa imagem quando John Dossey estava explicando ela, que não era tanto o andar para trás. Aliás, é um tema muito comum na teologia. Kierkegaard tem a famosa imagem do cristão sendo aquele sentado num barco, é uma imagem também muito individualista, sentado num barco remando, e assim como a gente rema em barco a rema para uma pessoa, a gente rema de costas para o alvo que tá buscando. Então essa era a imagem dele, a gente olha para trás, quer dizer, busca a tradição. Esse era o ponto que ele queria enfatizar, busca a tradição, o caminho que a gente deixou para trás, mas está indo cegamente em direção ao fim que Deus escolheu. O Paul Klee, nos seus Anjos, realmente aquilo que ele queria mostrar, o susto, era o susto, aquilo que causa o suspiro, e o que causa o suspiro é a realidade, é estar simplesmente deslumbrado por uma realidade que é do espírito, do ruach, daquilo que é o sopro, que dá o suspiro, que ao mesmo tempo pode ser a inspiração, como pode ser também o susto disso. E eu acho que essa imagem que eu gostaria de resgatar naqueles comentários, o que me fez lembrar de um poema que eu tentei reescrever. Eu não me lembro exatamente como é o poema, talvez alguns de vocês se lembrem, do Ferreira Goulart, que, perdoem o exclusivismo linguístico aqui, mas é chamado O Homem e a Cidade, né? Onde ele diz mais ou menos assim, se eu me lembro, no final do seu poema: o homem está na cidade não como uma coisa está em outra, não como o pássaro está na árvore em que pousa. A cidade está no homem, assim como o susto do pássaro que a deixa. Eu acho que essa é a imagem desse susto como sendo o determinante da nossa experiência da cidade, é aquilo que mais caracteriza a problemática do urbano. Eu não teria mais comentários, Roberto, a fazer sobre a questão da liturgia e da liturgia experimental versus a liturgia manual, né? A liturgia dos manuais, só me chamou a atenção, e foi simplesmente uma observação que eu não pretendi trazer nenhum valor evaluativo, de avaliação a isso, mas o que me chamou a atenção aqui é que claramente estava sendo dito, no meu entender, de que a teologia tem fundamentalmente esse caráter experimental. Ela tem que romper a espinha do livro, constantemente renovar suas folhas. Lembro de alguns experimentos que a gente fazia, onde a gente não utilizava nenhum manual litúrgico, ou não repetia as coisas, mas a gente tinha uma coleção, um arquivo. Como é que chama esse arquivo? Com as... de fichário, exato, o arquivo de fichário, é distribuir às comunidades, e ali cada semana a gente acrescentava novas folhas de liturgia, e depois
podia voltar a elas e depois acrescentava outras, tirava algumas que já não se interessava mais, mas era um manual nesse sentido, mas um manual bastante dinâmico, que podia se manter e responder aos desafios que iam aparecendo. A história do elefante é, de fato, a imagem é apropriada. A questão e aquilo que eu vi acontecendo aqui, eu vou falar mais sobre isso hoje de tarde, é realmente o fato de que a gente não tem a visão do todo. A questão simplesmente é saber dizer que a trompa é a trompa e não uma cobra. É conseguir olhar nas faces de um cristal o todo que ele representa, nas fissuras de um mosaico a figura que ele tem. Acho que tem duas maneiras de a gente olhar. A gente pode olhar as fissuras do mosaico e dizer, olha, é um montão de quebraduras juntadas, né, postas juntas. Ou então a gente pode dizer, é uma figura onde a imagem supera aquilo que é as fissuras. Tem uma famosa definição de rede que eu gosto muito, que ilustra as diferentes posições. Você pode dizer que uma rede é uma coleção de malhas atadas juntas por um propósito: pescar, usar como mosquiteiro, ou seja lá o que for, né? Agora a gente pode dizer também que uma rede é uma coleção de buracos atados por fios, né? Depende da perspectiva que a gente adota do mesmo objeto. E aquilo que eu estava querendo propor é que a fragmentação impõe o reconhecimento de que a gente tem apenas a visão de uma parte, e a gente precisa começar a reconhecer que aquilo que eu estou reconhecendo é apenas uma parte. Não me dá o direito ao todo, mas simplesmente me dá o direito a nomear aquilo que essa parte é. Isso. Eu vou procurar ser breve, já estamos bastante adiantados na hora. Eu queria reagir à questão que eu formulei, que dizia respeito à cruz, precisamente porque nós temos hoje uma tendência na vida celebrativa de considerar aquilo que é agradável, aquilo que satisfaz como um critério inicial para a avaliação litúrgica. E, nesse sentido, podemos facilmente ignorar esse elemento fundante da fé cristã, que é a cruz, que nela se expressa realmente esse escândalo de Deus. E, nesse sentido, eu diria que não se pode, de fato, ignorar a ressurreição como também parte dessa perspectiva. O que eu quero mencionar aí, nesse caso da cidade, a celebração na cidade, é de como nós podemos ver nela a nova Jerusalém transfigurada. Nessa perspectiva fragmentada, nessa perspectiva imperfeita e incompleta, ver o que Deus reserva para os seres humanos, na sua plenitude. Então, essa é que é a nossa questão, de nessa cruz experimentada, podermos também antever a ressurreição. A questão do cyberspace, aí, a questão do espaço virtual, de fato nos coloca uma nova definição daquilo que se chamaria, ou se chama de urbano, uma nova perspectiva. Classicamente, uma das definições que a modernidade precisamente colocou do urbano é de que é
a possibilidade da comunicação, da locomoção, da circulação no espaço dentro do tempo. O que a realidade virtual coloca de que o espaço é anulado no tempo pela comunicação em tempo zero. Evidente que isso significa uma nova forma também de experimentar a relação humana e a comunicação. Evidente que o desdobramento disso para a pastoral ainda está, digamos, indefinida. E, por fim, eu queria mencionar um dado que foi mencionado aqui, a partir de um grupo, da insatisfação com o existente ou de não assumir o contexto vivencial. Nós estamos vivendo um feriadão no Brasil, onde existe a fuga, precisamente, das cidades e das metrópoles. O que essa fuga representa e significa, eu deixo em aberto, não quero emitir nenhum juízo de valor sobre isso, mas ela tem em si, de fato, algo muito importante para a nossa reflexão sobre a inserção e a pastoral e a liturgia nas cidades. Thanks. First of all, thank you very much for completing the image. It's very dangerous to operate out of half an image. So I'm glad because I hadn't caught that part of it. I maybe am so entranced by walking backwards that the surprise of the angel had forsaken me. So that's very useful. I'm intrigued also by, is there a virtual Jesus in this new space? In the cyberspace, in your movie Matrix, which I have not seen, in your movie Matrix, the Jesus figure is trying to escape this space. To be the liberator of this space. And does that, let me ask you more question, does that mean to get out of this space? I don't know if it's to get out, but to make it not being the demonic, overwhelming enslaver. And so could we, yeah, you see where I go. Is there a possibility of Jesus within the midst of this space, or is that not possible? So could we have a virtual Jesus? And what would that mean? I'm sure there will be plenty of people trying to create a virtual Jesus, and those creations have great potential for being demonic. Well, you see, there's great problems there, but how to move into this space such that the space is not just devoid of religious content, I think is quite an interesting question. And how to take seriously its own liturgies. You have to turn on the computer, you have mouse clicks, you have to touch the computer. There are ritual actions to make this virtual space work. And what does it mean if people are totally in that space? Then do we need church to be a place where somebody actually touches somebody and not just a mouse? But I'm told that there are experiments, you know, there was the movie, you were telling me, Shinchen, about the movie where they could have virtual sex. Because it was dangerous to actually have sex itself, so you have virtual sex. And we will be close to having virtual religion. And what does that mean? And do we, as community, need to provide alternative spaces where people actually touch one another and not just a screen? And how can we be on the midst of that
such that people might be invited to this other place. That's very difficult. The walking backwards image is just an image. It's not a definition. It's for a moment to live into an image. And then it's over. But it was too easy to turn around. The liturgy does not always turn us around. We keep walking backwards. But there are some moments, maybe, when we turn. And I always wait for those moments. In spite of what I do here, I'm quite interested in the tradition. I have not tossed out the elephant or any part of it. I'm very interested in the elephant and how it reinvades the life of the church, but how it comes back new so that it is the real presence of Christ, the surprising presence of Christ, which moves and changes us once more.